Pode se sentar, igreja. Graça e paz a todos os irmãos. Amém, glória a Deus. É um motivo de muita alegria eu estar aqui. Já quero estar agradecendo ao bispo, ao apóstolo, a minha amiga, mãe, que a gente trabalha junto, é uma bênção, viu? Essa mulher aqui é uma bênção. Já agradeço a oportunidade, trago a paz da nossa igreja. Lá no Rio Paulista nós viemos de longe para atender esse pedido com muito amor, com muito carinho. Eu sou a menor daqui, nós somos os menores daqui, nós viemos também para receber da igreja, amém? Não vou tomar muito tempo dos irmãos, as horas já se passaram, já estão indo embora e a gente ainda tem uma caminhada muito grande para voltar para o nosso lar, mas aquilo que o Senhor me trouxe para dizer, para deixar aqui para vocês, vou deixar com muito amor e com muito carinho, amém? Sem muita demora, eu peço que os irmãos abram nossas Bíblias. Não, tem alguma coisa que é bullying que estão fazendo aqui, né? Porque é muito grande. E eu sou pequenina, mas eu vou colocar aqui, tá bom, bispa? Os irmãos não reparem não, que eu sou madona mesmo, viu? Porque quando nós estamos na presença do Senhor, a gente tem que se alegrar. A gente entra na presença do guerreiro, a gente tem que festejar. Porque só de nós estarmos aqui, vivos, chegar ao final desse ano, já é uma grande vitória para nós, amém? Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Quando eu recebi esse convite, eu estava trabalhando, nós estávamos no plantão e a Vânia falou sobre o convite que a bispa tinha feito. E no momento que ela falou comigo, o Senhor já falou a palavra que era para trazer para a igreja. Então foi mais ou menos há um mês atrás, né? Esse convite, de lá para cá o Senhor já vem falando ao meu coração a respeito dessa palavra. E eu cheguei aqui, quando eu sentei ali, eu falei: Senhor, essa palavra mesmo que é para eu dizer para a igreja, confirma para mim. Aí o apóstolo começou a falar sobre cura, o apóstolo começou a falar sobre fé, né? Porque não tem cura sem fé. E aí eu falei: obrigado, Senhor. Eu chorei ali, me emocionei, porque o Senhor é fiel. Aleluia. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, meus irmãos, como o apóstolo falou, nós passamos por lutas, nós passamos por guerra, nós passamos por diversidades. Muitas das vezes nós somos apontados, muitas das vezes nós somos feridos. Mas o bom de tudo isso, sabe o que é? É que quando a gente está no centro da vontade de Deus, tudo fica pequeno. Tudo isso passa, tudo isso não tem significância para aquele que está na presença do Senhor. Amém? Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido já havia percorrido muitos médicos e despedido tudo quanto tinha. Nada lhe aproveitava. Isso antes indo a pior. Ouviu falar de Jesus. Veio de trás, entre a multidão, tocou em suas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Só até aqui. Meu Deus. Essa é uma palavra que eu costumo dizer que é uma palavra que nos move a ter mais fé. Imagine comigo, aquela mulher, a palavra de Deus nos fala que fazia 12 anos que ela padecia de uma hemorragia. Hemorragia é um fluxo contínuo. Hemorragia é um sangramento que não cessa. Nós, seres humanos, adultos, nós possuímos no nosso corpo mais ou menos assim 5 litros de sangue. No nosso corpo
morreria a 1 hora. E ela estava padecendo desse mal há 12 anos. Aqui, a gente já tem uma lição no Senhor. Eu separei alguns tópicos hoje. Fiz o almoço rapidinho para poder vir. E o Senhor foi me dando algo. Eu falei, Senhor, eu tenho que colocar no papel, porque é muita informação, né? E às vezes a gente não consegue. A primeira coisa que o Senhor disse para mim, quando eu estava estudando a palavra do Senhor, é que nós precisamos nos aconselhar. Nós aconselhamos muitos amigos, muitos irmãos. Nós somos capazes de perdoar quem nos faz tanto mal, mas nós somos incapazes de nos aconselhar e de nos perdoar. E aquela mulher dizia com ela mesma: se tão somente eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. E eu entendo que ela pensava assim: quem sou eu para chegar até Jesus? Quem sou eu? Jairo é mais importante, porque a palavra de Deus nos diz que no versículo acima, o Senhor ele estava indo em direção à casa de Jairo, porque ele estava com a filha dele doente. E aquela mulher, a multidão apertava Jesus. Só que quando Jairo vinha passando, a multidão parou, porque Jairo estava passando. Mas aquela mulher, ela pensando com ela, falando: quem sou eu diante de Jairo, o líder da sinagoga, um homem importante, respeitado por muitos, e eu, desprezada, julgada, longe da minha família, porque naquela época, meus irmãos, quando a mulher ela estava naqueles dias, elas tinham que ficar afastada. Ela era considerada uma mulher impura. Aquela mulher, quando ela estava com aquela enfermidade, ela foi afastada da sociedade, ela foi afastada de toda a sua família, ela era desprezada, ela era mal vista. Imagine ficar, irmãos, 12 anos longe de tudo. Que tristeza. Então ali ela começou a pensar com ela: quem sou eu para chegar até Jesus? Porque ela já sabia da fama de Jesus. Ela já sabia o que Jesus tinha feito, os milagres que Jesus tinha feito. Só que o que aquela mulher ela fez? O que me chama muita atenção nessa palavra é que ela foi procurar médico, ela foi gastar todos os seus recursos procurando ajuda em outros lugares. E na nossa vida não é diferente. Quantas das vezes nós vamos buscar recursos, conselho, nós vamos buscar ajuda em outro lugar a não ser na casa de Deus. Quantas das vezes nós precisamos ser maltratados, julgados, para depois vir procurar ao Senhor? Aquela mulher ela não precisaria ficar 12 anos com aquela enfermidade, mas foi uma escolha dela. Muitas das vezes nós temos escolhas, nós temos as nossas escolhas, e infelizmente nós escolhemos ir pelo lugar mais longo, como Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas, né? Olha, você vai pregar a palavra de Deus aqui. Mas Jonas não quis ir para Tarso, né? Aí ele teve que passar por tudo aquilo, por todo aquele processo, para depois ir fazer a vontade de Deus. Aleluia. Mas o Senhor nessa noite está aqui te dizendo que Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o médico dos médicos, que você não precisa ir em outro lugar para procurar ajuda, que você não precisa ir em outro lugar para se curar. Eu não sei qual é a enfermidade que você tem hoje. Talvez a sua alma esteja ferida.
Então, quando nós estamos querendo fazer algo, a nossa mente vai dizer se sim ou não. E o Senhor, quando Ele fala conosco, vem na nossa mente, vem no nosso coração. O nosso coração queima. Aleluia. Glória a Deus. Só que aquela mulher, a segunda coisa que Jesus falou comigo, eu fui deixada em segundo plano. Deixada em segundo plano. Ela tinha Jesus, ela conhecia Jesus, mas ela precisou ir buscar conselho em outro lugar. E Jesus ficou em segundo plano. A gente é bem assim, não é? Quando nós precisamos de algo, nós vamos atrás de alguém. Ou nós confiamos nos nossos status, nós confiamos na nossa condição financeira, nós confiamos na nossa profissão, nós confiamos que somos bem vistos e esquecemos de Jesus. Aí depois nós começamos a passar um processo e aí a nossa mente, Jesus, o próprio Espírito Santo de Deus começa a nos lembrar que nós não precisamos de nada disso, que nós temos alguém que vela por nós, nós temos alguém que luta por nós temos alguém que, independente da situação que você está passando, Ele vai te socorrer. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te convidar nessa noite de hoje para você colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na tua vida. Glória a Deus. Aqui o apóstolo disse que é noite de cura, não é, apóstolo? E quando ele estava dentro do meu lar, o Senhor falava que essa igreja iria ser sarada. Quando eu coloquei os pés aqui, o apóstolo falou: aleluia. Eu preciso de receber uma cura. E eu creio que muitos aqui precisam. Muitos não, todos. Todos nós precisamos ser curados todos os dias. Todos nós precisamos buscar a nossa cura todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. E o que o Senhor também me ensinou, e o que o Senhor me fez ver, é que os nossos problemas nos aproximam mais de Deus. Verdade. Aquela mulher, ela teve que passar por todo aquele problema para ela adquirir uma fé. Porque há coisas na nossa vida, meus irmãos, que nós não podemos fazer. Verdade. Só o Senhor Jesus é capaz de fazer. Mas para que Ele possa realizar o milagre na minha e na tua vida, nós precisamos ter fé. Mas a fé que eu quero falar aqui para você hoje não é aquela fé daquele povo lá do Egito, não, que seguiu Moisés porque Moisés tinha fé. Não. A fé que eu quero te chamar à existência hoje é a fé de Abraão. Imagine ele caminhando com o filho dele para levar aquele filho para ser sacrificado. É forte. E usar a fé dele quando o filho dele perguntou: pai, nós chegamos aqui, agora cadê o cordeiro? Irmãos, eu não daria minha filha para ser sacrificada. Você não daria. Quem daria aqui o seu filho para ser sacrificado? Ninguém. Mas aquele homem, ele teve uma fé sobrenatural. Então eu quero te convidar para você exercer essa sua fé hoje. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando. Eu não sei qual é a situação que você acha que não tem solução. Mas eu quero te dizer uma coisa: que se você tiver fé, tudo vai acontecer. Glória a Deus. Aquela mulher, através do problema dela, daquela enfermidade dela, ela se aproximou do Senhor. Ela teve a fé. A adversidade, ela promove em nosso coração crescimento. Ela promove a nossa fé. Aleluia. Quem aqui já passou por algo muito triste, muito
Deu mais força aí. O bem do Senhor, o mal do Senhor, para nós é bom. E o nosso bom para Deus é ruim. Então, muitas das vezes quando nós passarmos por uma situação, não vamos murmurar. Vamos usar a nossa fé, vamos falar com a nossa mente, vamos nos aconselhar e vamos tomar uma atitude. Vamos romper a multidão. Aquela mulher, quando ela tomou uma atitude, olha que interessante nessa passagem aqui, irmãos. Quem foi primeiro a falar com Jesus? Foi Jairo, porque a filha dele estava doente. Uma criança de 12 anos estava doente. Só que Jairo, ele queria que Jesus fosse dentro da casa dele. Ele chegou primeiro, preste atenção. Aquela mulher, ela chegou por último. Mas para ela apenas um toque bastou. Olha a fé dela. Jairo se prostrou diante do Senhor. Mas a fé dele não foi tão grande quanto a daquela mulher. Aleluia. Jairo chegou primeiro, mas foi atendido por último. É verdade. Aquela mulher, ela chegou por último, mas ela foi sarada primeiro. Não importa se você chega primeiro ou por último. O que importa é a tua fé. Se você tiver uma fé sobrenatural, uma fé genuína, você será atendido. Não importa se quem está na tua frente é o presidente. Não importa quem está na sua frente a rainha ou o rei. O importante é a tua fé. Aleluia, glória a Deus. Deus lindo, oh Espírito Santo de Deus. E aquela mulher, com esse ato de fé, ela conseguiu tocar o coração do Senhor. O que está faltando muitas vezes dentro das nossas igrejas hoje é saber tocar o coração do Senhor. Quem hoje está aqui disposto a tocar o coração do Senhor? Eu já pude ter a prova aqui hoje, no começo, quando nós fizemos aquele círculo lá, círculo de oração, que o apóstolo pediu para que nós fôssemos orar. Eu senti que todos aqui que estavam conseguiram tocar o coração de Deus. Aleluia. Tocar o coração de Deus, irmãos, é isso. É você estar disposto a entrar numa guerra, mesmo que a guerra não seja sua, mesmo que a guerra seja do teu irmão, você vai conseguir tocar o coração de Deus. Se você erguer as suas mãos e falar: Senhor, eu estou disposto a tocar o teu coração pela vida do meu irmão. Eu estou disposto, eu estou disposta. Senhor, eu oro pela vida do meu irmão. O Senhor então vai se alegrar. O Senhor então vai dizer: o meu filho está tocando o meu coração. Davi tocou o coração do Senhor. Davi, ele estava no pasto, ele soube tocar o coração do Senhor. Ele tocava a harpa, ele sabia tocar o coração do Senhor. E eu tenho certeza que aqui nesta noite tem verdadeiros adoradores que estão dispostos a tocar o coração do Senhor. Chame a atenção do Senhor para você. Aleluia! Aleluia! Aquela mulher, quando estava indo diante do Senhor para tocar nas vestes dele, ela estava rompendo, quebrando todo aquele protocolo. Eu posso imaginar que ela estava toda coberta para começar, porque todos com certeza conheciam a história dela. E naquela época era inadmissível uma mulher ser chamada a atenção em público, né? As mulheres, elas sempre ficavam por trás, né, dos homens. Elas jamais poderiam estar em evidência, como se diz, né? Jamais. Então eu creio que aquela mulher, ela rompeu o protocolo. Ela falou: eu não quero saber se vão me reconhecer, se não vão me reconhecer. O que eu quero é ir em busca do meu milagre. Aleluia! E se você
Mas Jesus parou a multidão por causa de uma mulher. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus vai parar a multidão por tua causa, por minha causa. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor mandou te dizer que hoje é noite de cura. Aleluia. Aquela mulher estava se sentindo sozinha, abandonada, mas mesmo sozinha, mesmo desprezada, ela resolveu tomar uma atitude e ir lá e tocar nas vestes do Senhor. Irmão, eu quero te dizer que muitas das vezes a gente tocar no Senhor, a gente tem que descer. A palavra de Deus diz que ela tocou nas vestes de Jesus, por debaixo. Talvez você esteja querendo tocar Jesus lá em cima, mas o Senhor fala que nessa noite você tem que descer. Você tem que descer para tocar na hora do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. E aquela mulher, como eu tinha dito para os irmãos, uma pessoa que perde muito sangue, ela fica anêmica, né? Na verdade, aquela mulher não era nem para estar viva. O Senhor já estava fazendo um milagre na vida dela, sem ela perceber. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mesmo ela fraca, mesmo ela sem forças, ela foi e tocou em Jesus. E Jesus sabia que quem tinha tocado nele era uma pessoa que estava infeliz, que era uma pessoa que estava triste, que era uma pessoa que estava sem força, porém tinha uma fé inabalável. Depois de todo o sofrimento que aquela mulher adquiriu, ela conseguiu construir uma fé inabalável. Aleluia. Existe 3 passos para a fé. Tem a fé em estágio 1, a fé em estágio 2 e a fé em estágio 3. A fé em estágio 1 é aquela que eu acredito porque o meu irmão está acreditando. Eu tenho fé só porque ele tem. A fé número 2 é aquela que eu vou acompanhar a multidão porque eu vi um milagre. Mas eu vou ter fé porque eu vi um milagre. O terceiro estágio da fé, aleluia, é aquela fé de Abraão, como eu tinha dito. Mas em Abraão nós encontramos 2 tipos de fé, né? Abraão, eu creio que ele passou direto para o estágio 3. Sara não. Sara não chegou no estágio 3. Porque quando o anjo chegou lá para dar boas novas lá e dizer que Abraão, que dele saiu uma grande nação, que Sara iria gerar filho, ele creu. Sara sorriu. Sara não creu. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos conseguem entender a dimensão de ter uma fé e ter a outra fé? Mas eu quero te convidar nesta noite de hoje para você sair dessa fé de estágio 1 e 2. Vamos pular direto para a fé de estágio 3. Aleluia. Glória a Deus. Porque é essa fé que promove o coração do Senhor. É crer, é acreditar naquilo que não existe. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aquela mulher, irmãos, ela foi chorando. Mas quando ela se levantou, quando Jesus disse para ela que ela estaria sendo curada, que ela já estava curada, porque a fé dela curou, ela saiu de lá sorrindo. Aleluia. Porque eu creio a felicidade dela, porque eu vou poder voltar para a minha família. Eu vou poder voltar para o convívio da sociedade, já que ela estava afastada daquilo. E quando eu estava digitando esse
esse último passo, o Senhor me fez lembrar, vocês sabem do que, irmãos? De uma largata. Pergunta pra mim, por que, pastora? Eu vinha contando pro meu esposo no treino, porque eu faço os meus estudos, eu não falo pra ele, né? Eu faço, fica ali no meu cantinho e eu não comento com ele. Isso eu comentei, eu tava no treino, eu falei, você sabe? Eu falei, filho, você sabe que Deus me fez lembrar de uma largata dele? O quê? Largata. Por que a largata? A largata é um bichinho feio, não é? É um bichinho que ele é pequenininho, mas que ele também causa alguns ferimentos na gente, não causa? Porque ele tem uma enziminha que se toca na gente queima, não é verdade? Então, a largatinha, quando nós vemos ela, a primeira atitude que nós vamos tomar é jogar fora ou matar, não é verdade? É verdade. Até mesmo as formiguinhas, né, se tocam nela, aquela enzima, as formiguinhas morrem. Então ela é uma largata solitária. Só que essa largata solitária, ela está em busca do casulo dela. Mas só que para chegar no casulo dela, ela vai se arrastando, se arrastando, se arrastando, se arrastando, porque o casulo ele fica no alto. Ela vem arrastando por baixo, depois ela vai dar uma subidinha até chegar lá no casulo. E quando ela entra lá naquele casulo, ela passa por uma metamorfose. Ela passa por uma transformação. E ela sai daquele casulo não mais como uma largata feia, não mais como uma largata desprezada. Ela sai daquele casulo como uma borboleta linda e voando, cheia de vida. Hoje você pode ter entrado aqui dentro dessa casa como aquela largatinha, mas eu creio que você está saindo daqui hoje como uma borboleta linda, cheia de vida. Aleluia. Muitas das vezes, meus irmãos, para nós chamarmos a atenção de Deus, nós temos que suportar a dor, nós temos que suportar a calúnia, nós temos que suportar o desprezo. Mas através disso nós vamos adquirir uma fé para tocar o coração de Jesus. Aleluia. E receber o bem de Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero contar um testemunho de fé. Aleluia. Aqui rapidinho. Rapidinho. A Vânia sabe desse testemunho. Nós recebemos uma paciente lá no hospital. Uma paciente jovem. 22 anos, né? Mais ou menos a Bruna, né? 22 anos, psicóloga, mãe linda. Então ela chegou para nós num estado, como que eu posso dizer, terminal, sem cura. Ela chegou diagnosticada com câncer de abdômen. Os médicos disseram que não iriam mexer mais, porque não tinha jeito e não iam dar para ela até o final do ano. E a minha enfermeira, ela falou, Kátia, tem uma joia rara aqui que eu sei que você gosta. Porque eu gosto de desafio. Porque o hospital, apóstolo, é o lugar que eu mais prego a palavra de Deus, não é? Aleluia. É o lugar que eu mais faço a obra de Deus e ela tem. Aleluia. E aí ela me contou o estado dela, me passou o plantão. E eu entrei lá no quarto e falei, tudo bem? E ela não falava direito, porque ela estava com uma sonda, ela estava usando fralda, ela não andava, falava muito pouquinho. E ela fez assim, por quê? Eu sou ousada, né? Sou brincalhona lá também com os meus pacientes. Por quê, meu amor? Ela, porque eu estou com câncer. E não tem cura. Aí eu falei assim, posso te contar uma história? Ela pode. Aí eu contei a história de Lázaro para ela. Poderoso. Glória a Deus. E eu contei aquela história e ela falou assim, você é evangélica? Eu falei, sou. Eu não me apresento como pastora, né? Mas se me perguntam, eu falo. Glória a Deus. E aí ela falou assim, eu falei, você é evangélica? Ela,
Não. Aí ela falou assim pra mim: você faz oração? Eu falei: eu faço. Eu falei: por que você quer oração? Ela falou: eu quero. Aleluia. Eu falei assim: se você crê, eu vou orar por você. Vou colocar a mão na tua barriga e você vai ser curada. Aleluia. E ali ela começou a chorar. E ali eu comecei a orar e profetizei a cura. Profetizei a cura e falei: Senhor, agora é contigo. Porque nós temos que profetizar, mas nós não podemos esquecer. Nós temos que profetizar, dobrar o joelho e orar. E eu falei: Senhor, agora o Senhor entra nessa guerra comigo. Porque o Senhor disse que a tua palavra não volta atrás, né? E ela não é evangélica. E eu tenho que honrar o teu nome. E comecei a fazer aquele processo, saí, fui atender outros pacientes, porque a gente não fica só com o paciente. E deu um intervalinho, eu corri pro banheiro e fui orar. Falei: Deus, eu quero um sinal hoje. Se o Senhor está comigo, eu quero um sinal hoje. Vocês lembram que eu disse que os médicos disseram que não iriam mexer com ela, né? Pois bem, quando foi 4 horas da manhã, subiu 2 doutores lá, cirurgião, entrou no quarto dela correndo e foi falar pra ela que eles iriam colocar um porta-carte nela porque ela iria fazer quimioterapia. Eu falei: Deus, foi rápido. E foi. E ela ficou assim, nervosa, não entendia direito. A princípio não quis aceitar, mas depois a enfermeira entrou lá no quarto, explicou pra ela, ela aceitou. Fomos embora para casa, né? Que acabou o plantão e nós trabalhamos 12 por 36. No outro dia eu não iria trabalhar. Quando eu cheguei no outro dia, fiquei com ela de novo. Mas quando eu entrei no quarto, a Bruna já estava sem sonda, a Bruna já estava sem fralda e a Bruna já estava andando. Jesus é bom, né? Mas não parou por aí, não. Não parou por aí, não. A Bruna teve alta depois de 5 dias. Foi para casa, voltou, fez a quimioterapia. E a doutora resolveu abrir. Não minto, para não mentir. Ela foi aberta assim. Mas não foi lá no hospital que eu trabalho. Foi no Hospital São Paulo. Porque até a estratégia Deus dá. Glória a Deus, é verdade. Os oncologistas só queriam que ela fizesse quimioterapia. Mas nós dissemos para ela: procura uma segunda opinião. E ela foi. Aleluia. E chegou lá, a médica falou: eu vou abrir você. Meu Deus. E eu vou tirar esse câncer. Glória a Irmão, Deus. esse câncer já tinha tomado todo o abdômen dela. Ela teve que fazer um desvio do estômago porque ela não conseguia comer. E aí foi feito esse desvio. A Bruna, ela fez a cirurgia. Ela tirou o câncer. E eu recebi uma mensagem assim: Kátia, ela chegou, deu mochila. Ela queria, né? E ela, acho que ela mandou pra pessoa errada, né? Ela chegou. Aí eu falei: quem? Ela falou assim: a doutora me abriu, tirou todo o câncer e estou praticamente curada. Isso é pra glória de Deus. Isso é pra você usar a tua fé. Isso é pra usar a fé. E ela falou assim: talvez eu nem faça quimioterapia. Uma mulher que entrou naquele hospital, desenganada pela medicina, sem esperança, como essa mulher que eu acabei de contar a história para vocês. Aleluia, Jesus. Através da fé. Coisa linda, Deus. Ela foi curada. E mais, o mais importante, ela disse a mim: Kátia, estou indo para a igreja. Glória a Deus. Irmãos, se o Senhor me levasse agora, me recolhesse, eu já estaria satisfeita. Glória a Deus. Porque presenciar o milagre de Deus é para poucos. Mas eu creio que você, cada um de vocês aí,
Aleluia. Que se você tiver fé, Aleluia. o que você está passando hoje Glória a Deus. vai ser motivo de um grande testemunho. Glória a Eu profetizo na tua vida, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem do amanhã. Do amanhã. O Senhor diz que o amanhã tem sorriso aí, tem alegria aí. No lugar da tristeza vai ter comemoração em nome de Jesus. Aleluia. E eu vivo de milagre. Glória. Vivo de milagre. Eu tenho uma irmã que ela tem DPOC. O apóstolo disse que o pai dele, né, tinha DPOC e faleceu. E há umas 3 semanas atrás, já estou encerrando. A minha irmã, ela é dependente de oxigênio de 24 horas. Então na casa dela tem 3 torpedos grandes, um médio e um pequeno que é para transporte. E o oxigênio ele é recarregado para elas terça, quinta, sábado e sábado. E aí só na outra terça. E uma terça-feira, o meu sobrinho foi correndo em casa, que nós moramos tudo assim, na mesma rua, né? Tia, corre que minha mãe está passando mal. Quando eu cheguei lá dentro da casa da minha irmã, ele estava roxa. Todos oxigênio, apóstolo, todos oxigênio, inclusive o pequeno. E ela comprou um concentrador que não vale nada, que não suporta, né? Todos os oxigênios tinham acabado. Todos os oxigênios tinham acabado. E quando eu vi a minha irmã ali roxa, eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. E não tem como eu transportar ela para o hospital, porque ela não chega até o hospital. E ali ela começou a vomitar porque estava faltando ar, ela estava passando muito mal. E tinha minhas outras irmãs lá, minhas irmãs desesperadas. E o Senhor falou, erga a tua mão. Erga as 2 mãos. Eu quero você de mão levantada, intercedendo. E ali eu comecei com as mãos erguidas e mesmo gritando, Kátia, socorre, socorre. E eu falei, eu não posso fazer nada. E eu continuei orando. Glória a Deus. E eu falei pra minha irmã, vai ali no oxigênio, mexe lá na válvula. Quando ela foi lá, irmãos de Deus, o oxigênio voltou. E ali minha irmã foi clareando. E a outra irmã minha ligando lá, olha, minha irmã tá passando mal, o oxigênio, fala onde que tá, que a gente vai pelo menos de carro buscar um pequeno. E falou que não. E Deus falou pra mim, você só vai abaixar a mão quando o oxigênio entra dentro dessa casa. Irmãos, isso era meio-dia. Glória a Deus. Quando minha irmã ligou e falou, olha, o oxigênio só vai chegar às 5 horas da tarde. E aí? O que você faz? Você vai questionar? Ou você vai adorar? Adora. Aleluia. E ali, eu fiquei com as mãos lá. Às vezes, irmãos, muito assim, eu passava na minha mente assim, aquela passagem que o povo de Israel foi lutar e estava perecendo. E Moisés tinha que ficar com a mão levantada para que o povo não perecesse. E o Senhor disse, assim como fiz com Moisés, vou fazer com você hoje. Para minha glória ser aqui manifesta. E para o meu nome ser glorificado. Porque a minha irmã, ela fala que é evangélica, mas eu já briguei com ela, eu já falei para ela, não, você tem que aceitar Jesus. Porque para ela já foi batizada na católica, ela não vai para a igreja, mas ela acha que ela já aceitou Jesus. E eu falei para ela que não, que ela tem que ter um encontro com Deus. E ali, falou, vai chegar às 5 horas da tarde. E minha filha desceu lá e viu naquela cena e falou, mãe, não abaixa o braço. Eu tenho uma filha de 19 anos que é uma bênção. Está lá na igreja dela, não pôde ir, ficou lá na igreja. Glória a Deus. E aí, irmãos, a gente cansa, o braço nosso pesa, começa a pesar, vocês não têm a dimensão que é ficar 5 horas com o braço levantado sem poder baixar.
da tarde. E até 5 horas da tarde eu fiquei com a mão levantada, a cor da minha mão voltou, o oxigênio estava lá. Mas olha que incrível, quando o caminhão parou na frente, o oxigênio cessou. Meu Deus. Deus é lindo, não é? Aleluia. E tudo isso é fé. Amém? Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra aqui? Glória a Deus. Irmãos, mas o culto não acaba aqui. O culto começa lá fora. Verdade. Porque nós temos que ouvir a palavra de Deus, guardar no nosso coração e colocar em prática. Então, tudo quanto foi dito aqui, eu creio que o Senhor entrou com cura em muitas vidas aqui. Talvez não seja uma cura carnal, mas talvez a tua alma está ferida, né, mãe? Mas o Senhor está te curando hoje, né? Viu? Essa dor vai se transformar em alegria. Amém? E eu queria, com a autorização, eu tenho 5 minutos, né? Deixa um louvor Aleluia. para a gente já encerrar. Amém? Eu queria louvar o da Bruna Carla, confiarei. Aleluia. Mas pode ser no playback, tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer que eu já estou. Nossa, vocês já se tornaram minha família. Desde o momento que eu entrei aqui, a presença do Senhor foi real. Eu queria dizer para a bispa e para o apóstolo que quando eu desci do carro lá na porta, o Senhor disse para mim: fala para os meus filhos que esse ano de 2023 é ano de crescimento. Aleluia. Não vai ficar aqui. Eu não sei se vocês gostam muito desse salão, mas não vai ficar. É verdade. O que o Senhor tem preparado para vocês é maior do que vocês possam imaginar. Aleluia. Talvez aqui seja uma subcongregação, mas o Senhor disse que a sede está chegando. A sede está chegando. E é com galeria. Mandai a suri de pequena Messia. O Senhor me mostra uma galeria muito linda. Ramandai a suri de pequena Messia. E o Senhor manda dizer que vocês irão lembrar desse dia. Marquem esse dia. Aleluia. O Senhor me trouxe de longe para dizer que a sede está chegando.